Fala, meu povo, bom dia. Você sabe o que é um controlador? E o elemento final de controle? Você sabe como ele funciona? Como que esses dispositivos são integrados na área de controle? Então, vem comigo. Hoje vamos falar sobre exatamente o que é o controlador e sua ação sobre o elemento final de controle. Aqui nós temos uma malha fechada. Nesse sistema, em malha fechada, nós temos representado pela letra R a variável de entrada, o meu set point. Eu tenho o bloco G, que representa o ganho do sistema. Eu tenho a variável X, que é a variável controlada. Eu tenho o meu H, que é o meu elemento sensor. Isso causa um feedback, traz um retorno. Então a letra F representa o feedback e a letra E representa o erro, que é a diferença entre a entrada do set point e a saída do meu processo. E como o controlador ele vai funcionar? Nessa figura aqui nós já temos detalhado os dispositivos, então é possível verificar aqui um sistema de um reator, onde nós temos uma válvula de controle, temos o controlador representado pela letra C, o meu elemento sensor com um transmissor representados pelas letras A e B, e o meu elemento final de controle, que é a válvula, representado pela letra D. Então, o controlador, a gente pode pensar no controlador como um cérebro, o cérebro da máquina, certo? Então, ele vai receber todas as informações, tanto de entrada, dos set points, vai receber a informação dos sensores, vai processar esses dados e enviar comandos para o elemento final de controle. E o elemento final de controle é o quê? É o dispositivo que atua diretamente sobre o processo. Então, ele pode ser um motor, pode ser uma válvula, pode ser um aquecedor, pode ser qualquer dispositivo responsável por manter a minha variável de processo dentro do valor desejado. E quais são os tipos de controle utilizados, então, nos controladores para garantir que o meu processo se mantenha dentro do valor desejado? Bem, nós vamos falar aqui sobre alguns tipos. O primeiro tipo é o controle on-off, ou o controle ligado e desligado. É um tipo mais simples, o controlador só tem duas ações, ele liga ou desliga. Então, aqui nesse gráfico aqui nós vemos aqui a linha base, essa linha vermelha é o valor de set point, e a linha azul representa a saída do controlador. Notem que há uma variação, ora a linha inferior, a linha azul está inferior, a linha de base é inferior ao set point, e ela sobe e depois ela retorna. Então, nesse controle nós temos a variável controlada, ela fica oscilando entre dois valores. Essa diferença entre o ponto inferior e o ponto superior nós chamamos de histerese. Tá? Então, um sistema on-off ele vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então, pense nesse gráfico num sistema de controle, por exemplo, de aquecimento. Certo? O sistema liga aos 18 graus, seria ali abaixo da linha vermelha, e desliga em 20 graus. Então, a gente tem uma histerese de temperatura. Tá? Isso em sistemas de controle on-off é normal. Mas isso traz um problema, que existe essa oscilação, existe um erro, e alguns sistemas não permitem esse erro. Então, isso é uma desvantagem para o sistema on-off. A vantagem dele é que ele é simples, barato e fácil de implementar. O outro controle utilizado é o controle proporcional. Mas proporcional ao quê? Ora, proporcional ao erro. Proporcional ao erro do processo. Nós vemos que no sistema imagem controle, eu meço a minha variável de saída e comparo ela com a variável de entrada a partir de um elemento sensor. Então, se existe uma diferença, a gente tem um erro. E a saída desse controlador é proporcional a esse erro. Se o erro for grande, o controlador manda o elemento final trabalhar mais. Se for pequeno, trabalha menos. É isso. No gráfico aqui, nós verificamos aqui uma saída de um controlador proporcional, mas notem que o seguinte,
eu tenho uma linha de base, vermelha, o sistema recebeu um degrau aí, um input, houve uma variação, certo? Mas a variável representada pela letra azul, ela não corrigiu exatamente ao valor de set point. Então existe uma diferença, certo? Essa diferença nós chamamos de erro residual. O erro residual ocorre porque a ação do controlador é proporcional ao erro. Quanto menor o erro, menor a ação. Já é? Qual é a vantagem desse controle? É um controle mais preciso que o controle on-off, porém ele deixa esse erro residual. E como eliminar esse erro residual? Para isso existe a ação integral. Então o terceiro controle que nós vamos verificar é o controle proporcional integral. O controle proporcional integral, ele tem o objetivo de corrigir os erros durante o tempo. Então, a ação integral, ela é a ação que elimina o erro. Joia? Então, qual é o grande objetivo aqui? Enquanto eu tiver uma diferença entre a variável de saída e o meu set point, a minha ação integral vai estar agindo sobre o processo. Isso elimina o erro, mas pode demorar o processo estabilizar. Por quê? Porque eu tenho uma ação integral funcionando constantemente. Então isso pode levar o processo a ser mais lento. Então essa é uma desvantagem. Mas tem a vantagem que elimina o erro residual. E por último, um dos controles mais utilizados na indústria que nós vamos falar aqui agora é o controle P&D. O controle P&D, ele une o melhor dos mundos. Ele une a ação da proporcional, da integral e ainda utiliza a derivativa. Tá? É um controle mais avançado. Qual a vantagem de se usar a ação derivativa? É porque a ação derivativa, ela reduz o overshoot, certo? O overshoot é esse ponto que a gente vê aí, esse sobrepasso que ocorre quando uma variável recebe um input. Como ela tem a ação do controlador que é proporcional ao erro, ela tende a ter um overshoot muito alto, certo? Se ela fosse apenas um controle proporcional. A ação derivativa, ela tem uma ação antecipativa e, de acordo com a velocidade do processo, ela age justamente na velocidade do processo para garantir que esse overshoot seja menor, ok? Então essa é o objetivo da ação derivativa. A vantagem desse controle é que ele é um controle muito preciso, rápido, elimina o erro devido à ação da integral, reduz o overshoot devido à ação da derivativa e a ação proporcional me dá uma resposta rápida. Então esse é o controle mais utilizado na indústria, com certeza. É um controle preciso, muito rápido, porém, como desvantagem, ele é mais complexo de se ajustar. Então, galera, a ideia dessa aula hoje era só a gente entender o que é o controlador, que é o cérebro do sistema, onde recebe todas as variáveis, processa essas variáveis, manda o nosso sinal para a saída lá, o elemento final de controle, e ele pode estar atuando como um controle on-off, onde se a gente estiver trabalhando com controle on-off, nós teremos o problema da histerese, que são oscilações, certo? No controle, o que é normal. Ele pode ser um controle proporcional ou um proporcional integral, onde a integral tem o objetivo de eliminar por completo os erros, a proporcional me dá uma resposta mais rápida, mas aumenta o overshoot, o sobrepasso no processo. E o controle P&D, que é um dos controles mais utilizados e mais sofisticados, que tem o objetivo de dar uma resposta rápida, sem overshoot e sem erro no final. Falamos sobre o erro residual, que é o que ocorre geralmente quando nós temos controles on-off. Eu tenho um erro no controle
proporcional eu tenho um erro, no controle proporcional integral eu continuo tendo um erro residual, porque, desculpe galera, no proporcional integral não, a integral ela vai corrigir o erro, mas no controle proporcional eu sempre vou ter um erro se eu não estiver utilizando a ação da integral. E também falando sobre o que é o overshoot, né, que ele pode ser minimizado com a ação do controle PID graças à ação derivativa. É isso. Então, boas aulas, bons estudos aí, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para que eu continue produzindo mais conteúdo relevante para vocês. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço a todos aí.